E a nossa base vai ser essa apresentação e a gente vai desenvolver o nosso projeto web a partir do ponto que nós paramos no nosso último encontro. Tá? Então vamos lá, vamos continuar trabalhando com estilização dentro do nosso projeto web. Então a gente começa assim, do ponto que nós paramos, então a gente só vai dar uma passadinha rápida aqui, ó. Vamos entrar, esse é o nosso código, né? Então eu vou reproduzir aqui, ó, pelo Live Server, né? A nossa aplicação está nesse estágio que vocês estão vendo. Nós estamos construindo um site pessoal, né? Com base inicialmente em dois menus, um menu sobre, que vai falar sobre, no caso, o profissional, e depois as aulas que ele trabalha, né? Quer dizer, um site totalmente adaptável, né? Ao contexto que você quiser desenvolver. Poderia ser aqui, por exemplo, as aulas de um aluno, né? Coisas do tipo, ou então as atividades profissionais de um profissional. Muito bem, então vamos lá. Aqui na nossa apresentação, a gente começa assim, a gente vai retirar essa parte desse link que a gente não vai utilizar agora. Então vamos lá no nosso projeto, a gente retira aqui as linhas 11 a 13, né? Então a gente seleciona aqui, apaga, salvo, e a gente dá sequência. O que que a gente vai fazer? Olha, como esse trabalho, esse material vai estar disponível para vocês, e é um trabalho que vocês depois vão desenvolver na prática, é importante que vocês verifiquem no ambiente de vocês se no Google Chrome, que é o navegador, né, que eu recomendo que vocês utilizem, se vocês têm essas extensões aqui instaladas. Tá? Então, você entrando lá no seu Chrome, né, eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês na prática. Se você entrar aqui lá naqueles três pontinhos aqui em cima, né, aí depois você vem na opção mais ferramentas e você tem aqui a opção extensões. Quando você entra aqui em extensões, você consegue visualizar quais são as extensões que são instaladas no seu Chrome. E nós vamos necessitar de uma extensão muito importante para a parte de inspecionamento de código, para depuração de código que a gente vai fazer. Né? Então, eu sugiro, recomendo fortemente que vocês instalem essa extensão aqui do Drácula. Eu gosto muito dessa extensão do Drácula, né? Que ela tem assim uma fonte dark, né? Uma fonte mais escura, mais suave. E eu recomendo que vocês instalem também esse React Developer Tools. Essa ferramenta aqui é interessante, que vai inclusive servir para uma outra tecnologia que a gente vai trabalhar no futuro. Tá? Mas qualquer DevTools que vocês instalarem já vai estar nos atendendo. Tá? Então, depois vocês façam isso, você entrando aqui em extensões, você digita a extensão aqui em cima, pesquisa, né? E depois você vai e habilita essa extensão, né? Pressionando esse botãozinho aqui. Tá ok? Então, você vê que eu tenho aqui várias extensões já habilitadas, eu digitaria aqui, se fosse o caso. Bom, dando Professor, sequência, pois não. o, Pois é, não. só digitando ali já aparece? Porque eu Vamos lá, digito vou aqui, o mostrar meu não aqui, ó. aparece. É porque o meu não aparece nada, não. Bom, aí teria que ver o seu ambiente aqui. Mas se você colocar assim, ó, DevTools ou Developer, né? Vou ver aqui. Ô, Rubens, você tem que clicar lá naquele menuzinho de três tracinhos, lá em extensões, aí lá embaixo que abre aonde instala, lá embaixo no final de tudo. Ah, sim, sim, sim. Você diz. Não, lá na extensão mesmo, onde você foi? Então, eu fui em extensões, onde eu vou aqui, ó. Eu Não, fui aí em mesmo mais nessa tela, ferramentas. lá naquele menu do lado esquerdo lá, ó, lá superior, extensões, no final dele tem a opção de abrir, acho que, olha lá, o Chrome Web Store, lá embaixo, lá que instala. Aí mesmo. Ah, sim, sim, sim. No É, App aí Store, né? pesquisa. Ah, sim, sim. Essa parte aqui, desculpa, isso aqui é para você só visualizar, né? As extensões que você tem para você habilitar, né? Exatamente, Cleiton. Boa. É isso aí. Então vamos colocar aqui.
Vamos procurar aqui, vamos colocar DevTools, igual eu coloquei aquela hora, para ver o que ele traz para a gente. Aí traz todas essas opções aqui, ó. Vamos ver aqui o React. Developer Tools. É isso aí. Beleza. Vamos dar uma repassada então, Cleiton, só para poder ficar claro aqui na nossa gravação. Deixa eu fechar aqui, vou começar de novo, tá? Vou fechar tudo isso aqui. A gente abre aqui uma nova aba. Para você verificar suas extensões, então você vem aqui nos 3 pontinhos. Você vem aqui em mais ferramentas, extensões. Aqui você confere as extensões existentes. Agora, caso você queira instalar uma, aqui você também habilita ou desabilita, porque pode ser que você instale, mas você não quer habilitá-la, né? Ou desabilitar em algum momento. Tem algumas aqui, por exemplo, que está desabilitada para mim. Ó. Agora, imagina que você quer instalar uma nova extensão. Aí você vem aqui na aqui mesmo, né? Configurações. Acho que por aqui também, né, Cleiton? É, por aí eu não sei te falar, não. É lá em, acho que mais ferramentas mesmo lá que. Só mais ferramentas mesmo, extensões. Aqui, ó. Extensões. Ah, não, isso aqui é só para verificar mesmo. Vamos lá. É a mesma tela. Aqui. Mais ferramentas. Não, aqui é essa parte aqui é aquela que você consulta, depois você vem aqui em extensões e depois aqui no Chrome Web Store, né? Então vamos de novo. Nessa mesma opção de mais ferramentas que eu estava, aí você vem aqui Extensões. em extensões, aí nesse menu lateral esquerdo, clica aqui, e aí você abre aqui embaixo o Web Store. Legal. E eu recomendo fortemente que vocês façam aqui o React Developer. Se você colocar isso aqui, ele já aparece. React Developer Tools. Né? Instala esse cara aqui. Provavelmente ele vai aparecer para você poder fazer a instalação. Ok? Como é o caso desse aqui, ó, se eu quisesse usar no Chrome, ele já vem com essa opção usar no Chrome, né? Automaticamente ele Exato. habilita, né? É isso mesmo. Automaticamente ele habilita e já vai aparecer aqui pra gente, né? Isso aí. Maravilha. Show de bola. Então, tá ok, né, pessoal? Então podemos dar sequência, né? É muito importante, tá, pessoal, a gente ter uma ferramenta como essa, principalmente para o nosso trabalho. Bom, continuando, o que a gente vai ver agora? Espaçamento com CSS. Olha, aqui a gente já está usando aqui a parte de inspecionar código. A gente vai ver isso bem na prática mesmo, né? Então, o que a gente vai fazer? Olha, nós já executamos aqui a nossa aplicação, ela já está em execução, né? A partir desse nosso código. Então, vamos seguir aqui o contexto da apresentação. Vamos já entrar nessa parte de inspecionar o código. E aí eu dou umas dicas aqui muito importantes para a gente poder configurar o inspecionar código, para a gente poder, para que ele fique padrão, né, para todos nós, né, até para vocês seguirem esse meu tutorialzinho aqui. Tá? Então a gente vem aqui no nosso navegador, clica com o botão direito, aí você vem aqui em inspecionar, aí ele vai abrir essa parte lateral aqui. Em algumas aulas a gente já até andou já trabalhando, utilizando o inspecionar código. A gente já havia comentado em algumas aulas. Só que agora a gente já está trabalhando no projeto, vai ser assim, um momento bem objetivo para a gente poder estar utilizando. Então, a dica inicial que eu dou é a seguinte. Você configurar o tema para poder ficar assim, com essa cor escura como o meu. Isso é título de sugestão, tá? Quem não quiser fazer isso, não tem problema. Mas se você quiser fazer isso, você dá um cliquezinho aqui, e aqui você escolhe o tema que você quer utilizar, tá? No meu caso, eu escolhi o Dark, tá? Esse é um primeiro ponto.
O segundo ponto que eu coloco aqui para vocês é com relação à disposição dos elementos, tá? A posição dos elementos. Então, é interessante vocês entrarem nessa opção aqui, ó, Dockside. Então, você vem aqui, clica aqui. Aqui no Dockside, ele apresenta quais são as disposições apresentadas. Então, por exemplo, eu escolhi essa aqui, ó, que ele coloca essa árvore de elementos aqui na lateral. Tá? Então, provavelmente, se o de vocês estiver numa posição diferente, selecione essa opção aqui, ó, Dock to Right, para ele poder ficar aqui na direita. Ok? Tem mais um outro detalhe aqui, eu não sei se eu coloquei aqui para vocês. Não, mas deixa eu... Ah, aqui, ó, outra coisa. Pode ser que alguma configuração aqui esteja um pouco diferente da minha. Então, para vocês se igualarem à minha, né? Para que sejam idênticos, né? Os nossos ambientes, vamos igualar os nossos ambientes, né? Utilizando esse More Tools aqui. Ó. Esse More Tools, ele permite que você faça esses ajustes. Tá? Então, eu recomendo vocês analisarem esse More Tools caso essa disposição esteja diferente da minha. Tá? Então lembre-se, Dockside, ele ajusta a direita e depois em More Tools, para que você possa colocar nessa disposição. Eu acho que vai ser mais interessante assim para efeito de discussão, né? Quando a gente tiver que discutir alguma coisa e tal. Ok? Maravilha, então. Então, dando sequência, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver o seguinte. Essa parte conceitual aqui, a gente já havia trabalhado nas nossas aulas que nós, quando ainda fazíamos lá no presencial, né? Aquelas aulas teóricas. E, na verdade, a gente até fez uma prática, né? Porque nós fizemos em laboratório. Mas esses conceitos aqui agora vão ficar muito claro para vocês, porque eles são fundamentais. E é o conceito de Box Model. A gente está falando de CSS, né? Então, dentro desse Box Model, o conceito é o seguinte, aqui nessa parte interna a gente tem o conteúdo. A gente vai ver na prática daqui a pouquinho. Essa parte imediatamente após o conteúdo nós chamamos de padding, esse espaço número 2 aqui. Já esse espaço número 3 nós chamamos de border. E no espaço 4 nós chamamos de margem. Então, é com esses elementos aqui que a gente constrói todo o desenho do nosso site, né? Da aparência do nosso projeto web. E a gente vai ver isso agora na prática. Então, olha, aonde eu digo para vocês, é interessante que vocês coloquem, ajustem o Chrome de vocês de acordo com o meu para que vocês possam seguir esse mesmo padrão aqui. Então, aqui na parte do inspecionar elementos, o que eu sugiro para vocês? Que vocês façam o seguinte, olha só. Na parte superior, elementos, né? Então, ó, elementos, né? Então, eu vou selecionar aqui elementos, já está selecionado. A gente vai selecionar a tag header. Por que a tag header? Olha, tag header e não head. Né? Então, aqui no nosso documento, ó, no nosso fonte, a gente tem aqui a definição desse nosso header, que está dentro do corpo do nosso formulário. Então, a gente consegue definir a partir desse ponto aqui, ó, header. Eu tenho aqui o head, tenho o header. Então, eu sugiro para vocês fazerem o seguinte, eu recomendo vocês fazerem o seguinte, que vocês selecionem esse header, como eu faço aqui, ó. Seleciono o header, que fica acima da div, né? Então, se você der um cliquezinho aqui, ó, você já abre e você já localiza a div que você definiu. Aqui, ó. Está de acordo com o seu código. Então, a gente está inspecionando os nossos elementos por meio dessa ferramenta. Tá? Por isso que o DevTools deve estar instalado no ambiente de vocês. Então, vocês selecionando aqui, né? E na aba Styles, que a gente vê aqui abaixo, né? Aqui abaixo, ó, a gente vai observar a exibição do nosso Box Model. E agora vai ficar muito claro para vocês
a ideia prática que a gente quer apresentar com relação ao Box Model. Porque olha só, por enquanto o nosso site apresenta isso aqui, esses dois menus, né? O sobre e o aulas. Então, dentro do nosso contexto, essa parte aqui, ó, essa parte interior que nós chamamos de conteúdo lá na parte conceitual, é exatamente o nosso conteúdo, o conteúdo do que nós apresentamos até agora. Tanto que quando eu passo o mouse aqui em cima, estou passando o mouse aqui em cima, vocês observem que ele já seleciona aqui todo o conteúdo que nós temos, que é basicamente o quê? É basicamente isso aqui, ó. É o meu menu. É o menu que nós desenhamos. Então, em cima disso, vocês observem que nós utilizamos o Box Model. Aqui está o nosso conteúdo, aqui a gente tem o nosso padding, aqui a gente tem a nossa borda e aqui a gente tem a nossa margem, né? E é em cima disso que a gente vai trabalhar agora, seguindo a nossa apresentação. Então vamos lá. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem até aqui, né? Então vamos lá. Voltamos aqui à apresentação e vamos ver o seguinte. Olha só. Eu vou mostrar para vocês que a gente consegue alterar o valor do padding diretamente aqui nesse nosso inspecionar elementos. Então a gente vem aqui, ó. Aonde tem esse tracinho aqui, ó, esse tracinho, quando eu dou um clique aqui, ó, ele me permite alterar. Então, eu vou digitar 20 aqui, por exemplo, tá? Eu quero que vocês observem aqui do lado, ó, como é que o padding ele já vai alterar, tá vendo? Olha, observe que ele já fez essa mudança aqui em cima. A gente vai analisar daqui a pouco esse valor 20. Então, só para vocês acompanharem aqui o seguinte, ó. Aqui eu peço para vocês fazerem a alteração, tá? E aí vocês vão observar a ocorrência desse espaço que foi acrescentado, que a gente viu na prática, tá? E isso se reproduz aonde? Isso se reproduz aqui, ó. Entendam o seguinte, lá no nosso código eu não estou mexendo em nada. Lá no nosso Visual Studio Code, o nosso código-fonte, eu não estou mexendo em nada. Isso aqui é um trabalho de como eu falei ontem, né? Eu disse que essa função de web design não existe mais. Agora é um developer front-end, quer dizer, um desenvolvedor front-end. Aqui que você trabalha, você manipula todo o seu desenho a partir desses elementos. E uma vez que você definiu aqui, depois você vai para o código. Então você faz meio que uma operação inversa, tá? Essa é a ideia do desenvolvimento web. Muito bem, então vocês viram que quando eu fiz essa alteração aqui do padding para 20, você vê que foi refletido aqui, ó. Ele criou já um estilo aqui indicando um padding top de 20 pixels, quer dizer, ele criou na parte de cima, você vê que ele só criou um espaço aqui em cima. Tá? A gente vai analisar agora esses elementos. Vamos continuar. Então, ao passar o mouse no header, que é como a gente faz aqui, ó, é mostrada a área referente à parte de cima. Então, quando a gente passa o mouse aqui, ó, ele mostra para a gente, né, com relação ao nosso padding, né? Qual é a ação que foi construída a partir do padding, tá? Ok, então vamos lá. Isso aí. Bom, você pode alterar os valores do Box Model diretamente na aba Style. Então, nessa parte do Style aqui, a gente vai fazer esse trabalho. Tá? A gente vai colocar esses valores aqui. Então, isso aqui eu vou ter que digitar, tá, pessoal? Então, a gente vem aqui, ó, na parte do Style. Eu já tenho aqui definido 20 pixels, que eu já tinha feito, né? Então, eu vou colocar um padding left de 30 pixels. Então, eu vou dar um Enter, eu vou clicar aqui, ó, ele já selecionou para mim. Então, padding left. Você vê que o Chrome ele já oferece aqui para a gente, né, alguns autocompletar, né? Padding left, né? 2 pontos. E 30, né? Isso.
Bom, você vê que eu já digitei isso aqui, o que que ele fez? Inicialmente, ó, eu tinha um padding, observem a imagem lá no canto superior esquerdo, olha. Ele já tinha um padding de 20 pixels, aquele espaçamento superior. E agora eu coloquei um pad left, quer dizer, um espaçamento na lateral de 20 pixels. Então, a gente passando o mouse aqui, a gente consegue já visualizar isso. Tá? Então, isso aqui eu posso transferir depois para o meu código-fonte, eu posso projetar o desenho do meu site. Essa é a ideia que eu quero apresentar para vocês. Continuando, vamos colocar um border top aqui. Então, border top, dois pontos. Aqui eu vou colocar um pixel. Um pixel solid border top, um pixel solid red. Pronto. Olha, exatamente isso. Então, quando eu digito isso aqui, você percebe essa imagem que ele apresenta aqui em cima. Então, eu tenho aqui, ó, o meu padding top, o padding left. Isso aqui é porque eu tinha digitado e desisti, né? Por isso que ele cortou isso aqui. E aqui, olha, vocês observem que eu já tenho lá em cima uma linha referente ao border top, quer dizer, a parte superior da borda. E eu quero que vocês estejam sempre atentos, eu vou até diminuir isso aqui, ó. Vou diminuir isso aqui. Importante para a gente é o foco aqui, ó. Nessa imagem aqui, que sempre representa o nosso box model. Tá? Então, vocês vão ver muitas vezes a gente desenhando a estilização com base nesses conceitos do padding, do border e do margin, ok? Então, olha, configurando essa estilização aqui, vocês veem o resultado já mostrado na parte de cima. Eu não estou mexendo nada em código, eu só estou mexendo aqui na parte do inspecionar elementos, tá? Então, vamos prosseguir. Coloca o indicador do mouse sobre a palavra Element Style, aqui, ó, Element Style. Então eu indico, inclusive, a ABStyle e veja as cores indicando no formulário o limite dos elementos. Né? A gente já fez isso anteriormente, mas vamos repetir aqui. Ó. Né? A gente coloca aqui para a gente ter uma ideia visual de todo esse projeto que nós já criamos aqui. Tá? Ok. Então vamos dar sequência. Observação. Se você utilizar o shorthand, qual que é a ideia do shorthand? Shorthand CSS. A ideia é a seguinte, olha. Aqui, quando nós colocamos aqui o padding, a gente especificou padding top, padding left, border top. Então, para todos esses elementos, a gente tem a parte superior, que é o top, a parte inferior. Então, no caso do padding aqui, eu tenho a parte superior, que é o top, eu tenho a parte inferior, que é a bottom, eu tenho a parte direita, que é right, e tenho a parte esquerda, que é left. Tá? Se eu, por acaso, omitir esse top no padding, por exemplo, eu estou usando o recurso do shorthand. Quer dizer, é um short, né? Otimizado, né? Eu estou usando o recurso otimizado. Então, aí eu coloquei aqui, né, expliquei aqui tudo isso que eu falei, a questão do top, left, bottom, right. E dessa forma, o front-end developer, que no caso são vocês, é a pessoa que vai desenvolver o site, pode desenhar o esquema no formulário diretamente pelo Style CSS. Essa é a ideia de nós fazermos tudo por aqui. Tá? A gente vai fazer essas implementações daqui a pouquinho. Vamos lá. Bom, após a apresentação desses conceitos, veja que foi que definimos no código abaixo, esse código aqui, o valor 32 pixels para a propriedade padding do header, aqui nas linhas 11 a 13. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou lá naquele meu esqueminha que já está prontinho aqui, ó. O header, né? Aqui a gente já mudou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar isso aqui na mão.
Eu vou recorrer ainda ao meu passo a passo ali. Eu vou colocar aqui esse header, padding 32. Então, depois do nosso body, aqui eu vou abrir o header, definir aqui uma tag header, uma estilização para ela, e vou colocar aqui o padding. Eu estou usando shorthand, né? Padding com 32 pixels. Aí eu salvo aqui. Observem agora o detalhe, tá? Eu agora, aquilo que a gente fez lá, aquela hora, anteriormente, utilizando o inspecionador de código, agora nós fizemos no código. Então, pela ideia, quando eu coloquei o padding em 32 pixels, o que aconteceu? Vamos ver na prática. Vamos lá no navegador. Vamos ver aqui o que aconteceu. Olha só. Observem que ele desfez aquilo que eu fiz, né, anteriormente, né? Ele já atualizou aqui a nossa página. E aí, o padding, quando a gente utiliza o shorthand, o que ele faz? Quando a gente colocou o 32, ele automaticamente já distribui 32 para todos os ângulos, tanto a parte superior, inferior, direita e esquerda, top, bottom, right, left. Então, o shorthand ele já faz isso. Eu não preciso colocar padding top 32, padding bottom 32, não preciso fazer isso, tá? Então, aqui ó, a gente já vê a definição que a gente fez para o header. Anteriormente a gente tinha digitado aqui, né? Então agora a gente fez no código, tá? E aí aqui na nossa apresentação foi o que a gente explicou aqui, né? Que a gente comentou. Então dando sequência, vamos ver agora um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá. Aqui eu estou apenas apresentando aquilo que eu já mostrei para vocês, né? Essa parte, né, que apareceu aqui o padding, que eu digitei lá no VS Code. Aqui ele já definiu 32, né, para todas as superfícies. E essa aqui é a representação, ó, é a representação visual. Tá? Ele colocou 32, ele pegou esse verde aqui, ó, colocou em volta de todos os nossos elementos. Tá? Eu posso reproduzir isso aqui na prática. Colocando aqui, eu passo o mouse aqui, é o que ele está apresentando lá em cima. Tá? Beleza, deixa eu só voltar no código, fazer uma. Vou tirar essa div class aqui, porque isso aqui não está sendo usado. Tá? Deixa eu tirar isso aqui. Beleza. Aí fica parecido com o que eu tenho lá na nossa apresentação. Então vamos voltar aqui. Dando sequência. E agora a gente vai entender um pouquinho mais do Box Model e a flexibilidade que a gente tem em utilizar o padding, ou melhor, em utilizar o shorthand. Porque tudo que eu estou dizendo aqui para o padding, que eu estou exemplificando para o padding, vale também para o border e para o margin. Ok? Bom, eu fiz esse desenho aqui que eu acho que vai ficar muito claro para vocês essa ideia. Olha só. Conhecendo um pouquinho mais do Box Model, quando definimos dois valores para o shorthand CSS, vejam que até esse ponto aqui eu defini apenas um valor, coloquei padding 32. Agora imagine que eu vou colocar um segundo valor aqui. Quando você define dois valores para o shorthand, ele atribui o primeiro valor, no caso aqui 30 pixels, para top e bottom. E o segundo valor, ele atribui para left e right. Então, olha, se eu coloquei 30 aqui, o que ele vai fazer? Ele coloca 30 para a parte superior e para a parte inferior do nosso conteúdo. Se eu coloco 20, ele coloca 20 para a parte lateral esquerda e para a parte lateral direita. Vamos reproduzir isso lá no nosso código? Vamos lá, vamos colocar aqui 20, ó. 20 pixels. Vamos salvar. E vamos lá no nosso navegador para a gente poder ver esse resultado. Olha só. Agora vocês observem, ó, que agora ele deu um espaçamento aqui, ó, geral. Tá?
Se a gente passa o mouse aqui, a gente observa que ele colocou, eu acho que eu coloquei 30, né, lá no meu exemplo, né? Deixa eu ver aqui na minha apresentação aqui, eu coloquei 30. Então vamos mudar para 30 só para poder ficar aqui de acordo com a apresentação. Então vamos lá, olha. Então quando eu coloco 30, vou passar o mouse aqui em cima do padding aqui, ó. O que que ele fez? Olha só o detalhe, ó. Ele colocou um espaçamento de 30 pixels na parte superior, observem aqui, ó, na parte superior e inferior. E na parte lateral, nas partes laterais, tanto esquerda quanto direita, ele colocou 20, tá? Espaçamento maior. Estão entendendo a ideia, pessoal? Então, se eu quiser, por exemplo, se eu quiser chegar isso aqui, esse menu um pouquinho aqui para a direita, basta eu aumentar o valor do padding. Qual padding? O padding que vai corresponder à parte lateral, que no caso esse segundo valor aqui. Se eu quiser ser específico apenas para a parte esquerda, eu quero aumentar só a quantidade de espaçamento aqui na parte esquerda. Aí eu tenho que especificar padding traço left. Eu indico a quantidade de pixels. Dessa forma, e essa unidade de pixels, como corresponde aos pontos da minha tela, a gente consegue colocar exatamente o espaçamento que a gente quer. Tá? É bem interessante esse conceito. Tudo bem? Vamos lá. Ok, eu acho que ficou claro, né, essa parte. Então a gente vai conhecer agora as outras alternativas que a gente tem ao utilizar o shorthand. Então vamos lá. Próximo passo. Agora, quando a gente define 3 valores para ele, para o shorthand, o que acontece? O primeiro valor, ele atribui para o top. Ó, 30, ele atribui para o top. O segundo valor, ele atribui para o right e para o left. E o terceiro valor, ele atribui para o bottom. Tá? Então, quando eu utilizo dessa forma, isso é muito usual, tá, pessoal? Isso é muito usual, tá? Ele aplica dessa maneira aqui. Então, vamos lá no código. Vamos colocar aqui 50. Vamos salvar e vamos ver essa representação aqui agora lá no nosso navegador. Tá? Ó, eu passo o mouse aqui e a gente pode já observar esse detalhe. Observem que a parte inferior aqui, ó, ela é maior, tá vendo? Esse tamanho inferior aqui ele é maior. Ok? Muito bem. Agora, por fim, a gente vê quando, quando a gente informa os 4 valores, utilizando ainda o shorthand. E como é que ele se comporta dessa forma? Aí ele trabalha, eu até coloquei aqui, ele faz uma representação no sentido horário. Então ele faz o seguinte, ele começa por aqui, ó. Então ele faz esse sentido horário aqui, ó. Então o primeiro valor ele atribui ao top, 30. O segundo valor ele atribui ao right, 20. O terceiro valor ele atribui ao bottom, 50. E o quarto valor ele atribui ao left, que é 10. Ok? Então vamos colocar isso lá no código para a gente ver. Vamos colocar aqui 10 pixels, vamos salvar. Vamos lá no navegador e verificar isso. Vamos aqui, ó. Ok. Tá? Você vê que agora as coisas estão bem distribuídas, né, de acordo com os valores que eu coloquei aqui. Ok, pessoal? Observem que a parte lateral esquerda, ela é mais estreita, né, do que a parte direita. Um pouquinho mais estreita, porque na esquerda eu tenho 10, na direita eu tenho 20. Aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 20. Ó. Ok? Estão acompanhando, né, na parte visual, né? Beleza, maravilha. Então, vocês observem o seguinte, eu poderia estar digitando aqui, planejando qual seria o resultado visual e depois pegar isso aqui, essa ideia e transferir lá para o meu código. Jogo para cá. Na prática é assim que eles trabalham, né? Os desenvolvedores front-end. Vamos lá. Então vamos dar sequência aqui. Muito bem. Bom, pessoal, eu espero que essa parte do Box Model tenha ficado claro para vocês, tá? Considerem que o que nós utilizamos como exemplo para padding, eu poderia também fazer para border e para margem, tá ok? Tudo isso aqui faz parte do nosso contexto. Muito bem. Vamos lá. Agora, a gente vai ver uma outra coisa aqui bem interessante também, olha.
Só que a gente agora sim, agora eu vou ter que fazer uma alteração lá, tá? Eu vou pegar esse código aqui lá no meu rascunho. Vou lá para o meu rascunho. Agora sim, eu vou ter que pegar esse código aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu tenho lá. É isso aqui. Mas eu vou pegar tudo isso aqui. Bom, aí já adianta o meu lado. Deixa eu ver se... Acho que está ok. Bom, com essas implementações que a gente fez, eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Esses conteúdos que eu adicionei aqui. Vamos lá na apresentação, que eu quero mostrar para vocês o seguinte. Olha só, e a gente vai ver isso na prática, tá? Acontecendo. Ao implementar este código, a gente observa o seguinte, olha só. Vamos aqui no nosso navegador de uma vez? Vamos lá, isso. Está bem de acordo aqui. A gente observa o seguinte, ó. Olha só. A gente observa que existe um valor para margem que não corresponde com aquilo que nós definimos no nosso código. Esse é o detalhe que eu quero apresentar para vocês. Tá? Então, observem aqui o seguinte, ó. No nosso código, a gente definiu um padding de 32, um border bottom, ou seja, considerando aquela questão do box model, né? Aqui, ó, a gente está definindo agora o border, né? Essa segunda camada aqui, ó, definindo um bottom, quer dizer, um valor para essa parte inferior, tá? Que inclusive ele já até aplicou porque eu já coloquei no meu código lá, ele colocou. E eu coloquei também aqui um background, tá? Uma cor de fundo, uma cor escura. Eu não citei em nenhum momento aqui o margem, mas olha só o que aconteceu, pessoal, na prática. Isso aqui é o meu navegador, tá? Observe que ele criou uma margem esquerda aqui, ó. Tanto uma margem esquerda quanto uma margem direita, se a gente perceber, tem na parte superior e na parte inferior. Isso ou melhor, isso se deve às configurações que vêm como padrão do navegador. Tem essa questão. Tá? O navegador, de forma assim, intrínseca, ele já define algumas configurações. Então, a gente vai lá no nosso navegador agora aqui em termos práticos, e a gente vai observar isso, agora, aqui ó, o foco está aqui nessa parte lateral. Observem que aqui ele utilizou um cara chamado User Agent Style Sheet. Tá? Então, olha aqui. Ó. Olha, User Agent Style Sheet. Então, ele já define automaticamente essa margem. Tá? E a gente vai ver aqui, ó. A gente vai ver isso aqui na prática. Ó. Quando a gente seleciona esse body aqui em cima, é o que a gente vai fazer aqui agora, no nosso navegador. A gente seleciona esse body. Tá? A gente observa que, claro, nessa aba elementos, né? A gente vai observar que lá naquele user agente style sheet, ele já configura ele já apresenta essas configurações que ele define como padrão. Então, se a gente observar aqui, ó, quando eu selecionei aqui o meu body, né, ele já mostra para a gente o seguinte, olha, você não definiu isso não, mas user agent style sheet, eu já defini aqui ó, uma margem. A questão do display aqui a gente vai ver mais para frente, tá, pessoal? Não vamos entrar nesses detalhes, não. Vamos analisar só a parte da margem aqui. Ele já colocou uma margem de 8 pixels. E isso, às vezes, pode atrapalhar o nosso desenvolvimento.
Tá? Nesse sentido, é que a gente vai trabalhar nessa configuração. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai definir para o nosso código uma estilização para a gente poder zerar a margem do padding. Não só do padding, como também dos outros elementos, tá? Do margem, do padding e do bottom. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai definir um seletor global. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou lá no meu rascunho e vou pegar esse seletor global aqui, ó. Eu já comento sobre ele já já. Volta lá no meu código. Venho aqui. Vou definir logo, imediatamente após a definição dos estilos. Vou colocá-lo aqui. Vou salvar. E agora vocês vão observar aqui o seguinte, olha. Vou abrir o meu navegador. Vocês observam que sumiu as margens, né? Por quê? Pelo seguinte, ó. Nós utilizamos aqui o seletor asterisco, né? Vocês devem se lembrar naquelas aulas conceituais, que ele alcança todos os elementos existentes no nosso HTML. Tá? Então, inicialmente, ele começa assim, pô, eu vou resetar isso aqui, eu vou zerar a margem, vou zerar o padding e vou zerar a borda. Com isso, a gente reseta todas essas propriedades, todos esses elementos. Ok? Resolvemos o problema, tá? Resolvemos esse problema. Você vê que agora, aqui o User Agent Style, ó, eu já zerei aquilo que ele, por padrão, havia definido inicialmente. Tanto que ele já até zerou aquilo, já até riscou aquilo que ele inicialmente havia feito. Tá? Ok. Vamos seguir, então, na nossa apresentação. Agora, a gente vai mostrar um conceito muito interessante, que é o conceito do cascading, né? Que vem exatamente da palavra, né? CSS, né? Que é o cascade. E a ideia de cascade, ela é proveniente do sentido de precedência. Só para a gente poder ilustrar aqui, pensem em precedência como aquilo que vocês estudaram, por exemplo, lá nas aulas de matemática, quando o professor, por exemplo, ele vai ensinar precedência aritmética, dos operadores aritméticos. Então ele fala assim, gente, dentro de uma equação a gente tem que resolver primeiro parênteses, depois, considerando, né, a matemática básica, né? Multiplicação, divisão, soma e subtração. Então, essa é a ideia de procedência. Parênteses, multiplicação, divisão, soma e subtração. Aqui é a mesma coisa. Esse conceito também é válido. Então, observem que a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai definir um outro seletor chamado header div a. Como eu coloquei aqui, ó, header div a. Então, eu vou colocar aqui, vamos lá, vamos abrir o nosso código. Isso aqui eu vou colocar aqui na mão, tá? Eu vou colocar aqui header div a. E vou abrir aqui. Vou definir um estilo para isso. Vou salvar. Eu quero mostrar para vocês exatamente isso aqui. Ó. A estilização da tag A existente dentro da div e dentro da body, né, que eu coloquei aqui na linha 24, que é isso aqui, ó, ela irá sobrepor qualquer estilização superior, como, por exemplo, aquela do asterisco que nós colocamos aqui nessa linha 8 que a gente definiu aqui anteriormente. Então, olha só o detalhe, pessoal. Eu aqui, ó, quando eu passo o mouse em cima desse header div a, ele já mostra essa cascata, né? Header, div e o a. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, e se a gente definir, olha só, vamos descer aqui um pouquinho, esse aqui é o nosso HTML, né? Isso aqui é o que a gente tem para o nosso HTML. Vamos lá abrir o navegador para poder ficar bem clara essa explicação. O que a gente desenhou aqui, ó, a gente criou esse container div com sobre e aulas. Então, a gente criou esse containerzinho aqui, ó, contendo sobre e aulas. Maravilha.
Inicialmente, eu defini aqui um seletor asterisco. Então, esse seletor asterisco, ele vale para tudo isso, para todo o nosso formulário. Tá? Aí a gente definiu aqui uma tag body que vai definir o fundo da minha tela, dessa nossa tela. A gente definiu um fundo preto, tá aqui o fundo preto, tudo bonitinho. Tá? E aí depois a gente definiu um estilo para o header. E quem é o header? O header tá aqui, ó. É isso aqui, essa tag. Então tudo que tiver dentro do header, ele vai adotar esse estilo. Quer dizer, é o padding de 32, como a gente mostrou, é a borda que ele criou de um pixel, né, solid com aquela cor, né, que a gente, eu acho que eu até mudei aqui para cor escura também, né? E a gente definiu aqui um background também, tá? Beleza, então ele adotou essas características como estilização para o nosso pro corpo do nosso formulário. Só que quando eu coloco header div a, eu estou especificando todo um caminho. Quer dizer, eu quero que você estilize a tag A que está dentro do container div, que está dentro da tag header. Então, essa estilização, o que eu colocar aqui dentro como estilo, ela vai ser mais forte. Ela vai sobrescrever ao que nós definimos aqui no header. Ou seja, é a ideia da procedência. O que, que vem primeiro? Vem isso aqui, ó. É isso aqui que ele vai estilizar. Isso aqui tem prioridade sobre isso aqui. Então, se eu colocar uma estilização aqui e colocar aqui uma... Se eu colocar uma estilização para o header, vai valer para a minha tag A. Mas se eu colocar uma específica para o A, seguindo essa hierarquia aqui, ele vai obedecer o que eu vou colocar aqui dentro. Tá? Essa é a ideia que eu apresento aqui de cascading, de precedência. Ok? A gente vai seguir, vai ficar muito mais claro isso para vocês agora. Olha só. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Primeiramente, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos colocar, vamos definir uma cor preta aqui, ó, para essa estilização que a gente criou. Vamos definir aqui um color, dois pontos. Aqui a gente vai colocar um black. Tá? E vamos pegar e vamos criar novamente aqui. Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos pegar todo esse estilo aqui, vamos copiar aqui para baixo e vamos fazer uma coisa aqui, ó. Vamos mudar aqui e vamos colocar somente para o A. Somente para o A. Salvar. Então agora percebam o seguinte, ó. Eu defini aqui uma estilização para header div A e depois eu defini uma estilização para o A. Olha, mas em ambos os casos eu estou definindo uma estilização para o A. A minha pergunta vai ser a seguinte, a pergunta que eu fiz aqui na transparência, ó. A gente fez isso, né? A gente acrescentou tudo isso aqui e tal. Com relação à cor, definimos a cor branca na linha 31, que está aqui. Não sei se bate com a minha aqui, né? Não bate. Eu defini uma cor branca. Opa, peraí. Não bate não. Eu defini uma cor branca para 31. E vamos ver aqui. E a cor preta para a linha 28. Neste caso, considerando a ideia de precedência, qual seria a cor que iria prevalecer nesse caso? É aquela definida por esse seletor header div A ou por apenas o seletor A? Bom, aí eu vou fornecer essa resposta aqui, ó. Olha só. O que vai prevalecer é o preto que nós definimos para toda essa hierarquia aqui, ó. Por quê? Porque ela é mais forte. Ela possui um maior grau de procedência. Aqui, esse estilo que eu defini aqui, ó, então a gente vai ver aqui, vamos comprovar aqui no nosso navegador. Tá? Isso mesmo, tá vendo? O que está valendo aqui é o preto. Por quê, pessoal? Vamos lá no código. Porque quando eu defino
uma estilização para o meu seletor A, ele vai procurar dentro do meu corpo, para toda a minha página, tudo que for A, ele vai colocar preto. Independente de onde seja, ele vai colocar preto. Só que como eu coloquei aqui header DVA, isso aqui vai prevalecer, porque ele vai especificar, ele vai procurar um header, ele vai achar o header. Dentro do header ele vai procurar um container div. E dentro do container div ele procura o A. Então, isso aqui, ele vai colocar... Opa, aqui eu tinha colocado tudo preto também, aí fica difícil, né? Aqui teria que ser o right, né? Right. Aí sim, né? Vamos lá no navegador de novo. É porque tudo preto vai ficar preto, óbvio, né? Agora sim, agora eu mostrei, comprovei aqui que o A aqui não prevaleceu, tá? Que o branco aqui do seletor A não prevaleceu. O que prevaleceu foi o seletor head e div A, tá? Como está lá naquele nosso exemplo da apresentação. Então, pessoal, retornando aqui, o que ele vai fazer? Se eu tiver algum A em algum outro espaço diferente dessa div aqui, sim, aí ele vai colocar branco. Mas se eu coloquei como preto esse seletor aqui, para esse div que obedece a esse seletor, ele coloca preto. Eu acho que ficou claro, né, para vocês, né, essa ideia de procedência. Né? Maravilha, vamos seguir em frente. Vamos lá. Vamos agora implementar mais algumas propriedades bastante úteis para o nosso projeto relacionadas à fonte. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar todo esse código aqui, ó, vamos lá no meu rascunhozinho, vamos pegar todo esse código aqui para facilitar a nossa vida. Vamos lá. Vamos pegar toda essa parte aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Na verdade, é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Vamos dar um Ctrl C aqui e vamos acrescentar embaixo. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui o header no lugarzinho dele. Espera aí que eu não posso me perder aqui não, pessoal. Deixa eu ver aqui direitinho. Coloquei o header. Header div A. Eu vou apagar aqui esse... Deixa eu voltar tudo aqui. Eu vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Eu estou com esse header aqui, né? Estou com body. Estou com esse header de cima. Tá, vamos definir isso aqui. Vamos colocar esse nosso header de VA aqui. Vamos fechar o nosso style, né? Fechar aqui o style. Agora sim, vamos salvar. Bom, deixa eu ver se bate aqui com a minha apresentação. Vamos lá. Alright, 18, 28, 0, 16, ok. Beleza, maravilha. Então, olha só. Aqui eu peguei, já salvei, beleza? Vamos agora implementar mais algumas propriedades, né? Como a gente colocou aqui. Então, vamos lá. Vamos lá no nosso código. E vamos ler esses comentários que eu coloquei aqui. Em primeiro lugar, a gente definiu uma cor branca para o nosso texto, né, contido na nossa tag. Então, olha, seguindo aquela precedência header div A, então o que ele vai fazer? Ó? O que tiver aqui dentro do A, ele vai colocar cor branca. Então, vamos lá no nosso HTML para a gente ver. Olha, já colocou cor branca. Né? A gente definiu aqui um font size 18. Definimos um tamanho de 18 pixels para a nossa fonte. Agora a gente está definindo o tamanho da letra, né, que a gente está montando. É o tamanho que a gente definiu para a letra. Agora a gente define aqui uma outra propriedade chamada line
ready. Esse line height, na verdade, né? Line height, com 28 pixels, define a altura do texto. É diferente do tamanho da fonte, tá? Então, ele vai prevalecer essa altura do texto. Então, a gente vai definir uma altura aqui. Eu tenho uma altura aqui de 28. Eu até dou uma sugestão para vocês. Dentro de uma estilização, essa é uma recomendação dos web design, né? Vou chamar de web design, mas são os dev front-end, que eles recomendam o seguinte: a gente sempre somar 10. Se eu definir um tamanho de fonte 18, a gente define um liner height de 28, porque a gente soma 10, aquilo que a gente atribuiu para o valor que nós atribuímos aqui para a fonte, tá? E aqui no margem, olha só o detalhe, eu coloquei 2 valores e usei o margem no estilo shorthand, né? Eu não coloquei margem top, nem margem bottom, no estilo shorthand. Aqui eu defini margem 0 para a parte superior e inferior, lembra do conceito? E 16 para as laterais, tá? Quando eu coloco 2 valores. E finalmente a gente fez o seguinte: quando a gente define um href, né, porque isso aqui representa um link, no nosso menu aqui isso aqui representa um link. O que normalmente ele faz, por padrão, e isso vem de acordo com os padrões do navegador, ele normalmente coloca um sublinhado aqui embaixo. Então, para a gente poder eliminar esse sublinhado, a gente trabalha com text decoration, que é a característica dada para a decoração do texto, né? Então, a gente elimina o sublinhado da tag A referente a esses links aqui que nós criamos. Tá? O resultado é esse que vocês estão vendo aqui. Muito bem. Isso é o que a gente colocou na nossa apresentação. Né? Vamos lá. Definimos essas propriedades. Só que agora a gente vai ver o seguinte. A gente vai trabalhar com uma fonte externa. Porque imagine que eu achei uma fonte muito interessante do Google e eu quero utilizá-la no meu projeto, nesse meu projeto aqui. Tá? Eu vou usar uma família de fonte aqui que eu acho mais interessante. Eu quero pegá-la externamente. Como é que a gente faz isso? Aí eu mostro para vocês aqui. Ó. A gente faz o seguinte. Nós vamos lá para o Google e a gente vai chamar o Google Fonts. Tá? Vamos lá para o Google. Isso eu vou fazer aqui na prática para vocês verem que é assim que funciona. Né? Vou abrir o Google aqui e aqui eu coloco Google Fonts. Eu enter aqui, ele vai trazer essas fontes. Lá na transparência eu peço para clicar aqui ó, em Google Fonts. Tá? Maravilha, ele já traz para a gente todas essas opções aqui. A gente volta lá na apresentação. E aí a gente faz o seguinte, ó, uma vez que você seleciona aqui Google Fontes, vamos procurar, a gente tem inúmeras fontes. Para título de exemplo, eu vou procurar essa fonte Source Sans Pro. Tá? Então eu vou digitar aqui, ó, essa lupazinha para a gente poder pesquisar. Vou colocar aqui a Source Sans. Basicamente isso. Vou dar um enter aqui, que ele já traz para mim aqui, ó, já trouxe para mim isso aqui. Eu vou dar um cliquezinho aqui, vou mostrar para vocês como é que nós vamos inserir isso dentro do nosso projeto, tá? Então ele trouxe aqui todos os vários estilos aqui, né, do Sans Pro, tá? E eu basicamente vou procurar essa fonte, vou até diminuir aqui um pouquinho a fonte para a gente poder ter aqui uma visão geral, né? Deixa eu diminuir isso. Beleza, né? Então aqui, ó, eu tenho, deixa eu aumentar aqui só para mostrar para vocês que eu estou pegando essa parte regular 400, tá? Vou pegar isso aqui. Agora eu vou diminuir de novo. Eu quero que vocês tenham uma visão de toda a página aqui. O que a gente vai fazer, ó? Seguindo aqui o nosso tutorialzinho, eu vou clicar no sinalzinho de mais aqui, ó, 400. O que vai acontecer? Ele vai abrir essa parte aqui para mim, que ele mostra aonde é que eu encontro o código embedded, né? O código embutido, o código referente a essa estilização que eu quero adotar. Então ele já traz aqui para mim, eu vou voltar aqui, ó, vou mostrar para vocês o que eu peço para vocês fazerem. Bom, a gente vai selecionar essa opção link, porque vai ser exatamente isso que a gente vai adicionar no nosso código. Vai ser a referência que a gente vai querer. Então ele já vem aqui com essa opção link selecionada. Eu vou pegar isso aqui, vou selecionar.
E vou dar um Ctrl C, vou copiar. E agora a gente vai ver onde é que a gente vai colocar isso aqui lá no código. Tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar esse trecho que a gente copiou e a gente vai colocar dentro dessa tag head, essa tag aqui, ó, onde a gente tem a nossa tag title, tá? Como mostra essa figura aqui embaixo. Essa tag link, ela nos permite trazer recursos externos, como é o caso desse style sheet que a gente buscou para o nosso projeto. Então a gente vai vir aqui, né? Eu já selecionei e copiei. Vou vir aqui no código. Vou vir aqui, depois do title. Selecionar aqui, vou dar um Ctrl V. Maravilha. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Enter aqui, para a gente colocar o réu aqui na parte de baixo. E essa parte do style aqui, eu vou mantê-lo aqui, né? Tal. Ok, vou salvar. Deixa eu só dar uma comparada aqui com a minha apresentação, né? Tá ok. Exatamente isso que eu fiz. Só ajeitar aqui. Dar uma indentada aqui, né? Maravilha. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou, na verdade nós copiamos, né? Essa tag link, que nos permitiu trazer para dentro do nosso projeto essa referência de fontes que a gente vai utilizar. Por que referência de fontes? Porque nós definimos aqui como réu, como a gente já viu nas aulas teóricas, esse estilo style sheet. Beleza, isso aqui foi apenas uma definição. Agora eu quero utilizar uma fonte que está definida nesse recurso aqui. Como é que eu vou utilizar essa fonte? Bom, e a gente volta aqui, ó, para a nossa apresentação e a gente conclui selecionando essa partezinha aqui, ó. Por quê? Porque a gente quer aplicar esse style, né, esse estilo, no nosso projeto, especificando o tipo de fonte que a gente quer utilizar. No caso, fonte Family Source Sans Pro, sans serif. Então a gente vai voltar lá no nosso site, eu vou selecionar isso aqui, vou dar um Ctrl C, vou lá no nosso código e a gente vai definir isso aonde? Olha aqui, ó. A gente vai definir isso nessa posição aqui, ó. Vamos definir para todo o nosso site. Como a gente vai definir para todo o nosso site, a gente vai definir dentro do body. Dentro da tag body, né? Porque a tag body, ela aqui, ó. Essa tag body, ela corresponde, tudo que está aqui dentro é o que está na nossa página, né? Tudo que está aqui dentro é o que está na nossa página. Então a gente vai definir isso lá. Vamos lá. Aqui na tag body, deixa eu ver se eu coloquei embaixo ou coloquei em cima. Deixa eu ver aqui. Coloquei embaixo. Então a gente dá um Enter aqui. E a gente dá um Ctrl V, salva. Muito bem. A gente percebe que agora, olha, vamos lá no navegador. Olha, ele já, não sei se vocês percebem, mas o estilo da fonte aqui já está um pouquinho diferente. Eu já estou usando o quê? Fonte Family Source Sans Pro. Se a gente for aqui, ó, no inspecionador de elementos aqui, ó, se a gente for olhar no nosso body, né, ele já mostra aqui, ó, você está usando Source Sans Pro, né, sans serif, o que nós definimos aqui. Ok? Então, nessa parte eu mostrei para vocês como é que a gente obteve uma fonte externa. Tá? Então, a gente poderia ir lá no Google, a gente pode vir aqui no Google, escolher um outro tipo de fonte qualquer e trabalhar com as definições que ele nos apresenta para a gente poder copiar e colar lá no nosso projeto. Ok? A gente vai ver mais isso para frente, mas essa é uma ideia para que a gente já possa desenvolver esse nosso projeto inicial. Muito bem. Vamos lá. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aplicar mais um recurso do CSS que envolve um pouquinho, digamos assim, de programação. É a ideia de evento. A ideia é a seguinte, a ideia é que, aqui no nosso projeto, quando eu passar o mouse em cima desses menus aqui,
eu quero criar um efeito. Ou seja, o ato de eu movimentar o meu mouse, isso é um evento. Eventualmente eu posso dar um clique no sobre, eventualmente eu posso passar o mouse em cima do sobre, e é exatamente esse evento que eu quero programar. Eu quero programar uma ação. Ao movimentar o mouse em cima de qualquer um desses dois menus aqui, eu quero aplicar uma ação. E essa ação que eu vou aplicar vai ser o quê? Mudar a cor. Então, quando eu passar o mouse em cima do menu, eu quero que a cor desses menus se alterem. Como é que a gente vai fazer isso? Olha, a sugestão que eu dou aqui é a seguinte. Em primeiro lugar, a gente vai implementar a opção Hover, que pertence, a gente vai utilizar esse mesmo caminho aqui, né? A gente vai utilizar esse mesmo caminho para a gente poder fazer isso. Então, vamos lá. Vamos. Deixa eu pegar na minha cola. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui na minha colinha. Tem. Então a gente já vai pegar isso aqui. Eu só não vou pegar a parte de baixo, porque a parte de baixo depois eu quero fazer um... Aliás, eu já vou pegar de uma vez. Aí eu já aproveito, já como está dentro do contexto, eu já explico a parte de baixo também. A gente já fala sobre a parte de baixo, tá? Então a gente volta lá no nosso código e vamos lá embaixo, né? Como último elemento aqui do nosso estilo, né? Isso, como último elemento aqui, a gente vai definir esse seletor header div a com a opção hover inicialmente. Tá? Eu já vou aproveitar aqui, já vou explicar essa parte do transition. Qual a ideia do transition? A ideia do transition é a seguinte: quando você passar o mouse, deixa eu aqui na apresentação antes de entrar lá no site, quando você passa o mouse sobre o menu, ele já vai mudar a cor. Só que ele muda, se eu não coloco o transition, ele faz uma mudança assim meio que abrupta, ele imediatamente já muda a cor, tá? E normalmente os web designers, o que eles gostam? Eles gostam de criar uma coisa mais suave, né? Uma transição mais suave. Para isso existe essa propriedade transition. Quer dizer, ele vai mudar, ele vai ser aplicado à cor, ou seja, quando eu alterar a propriedade cor, ele vai utilizar, ele vai aplicar essa transição com um tempo de 200 milissegundos. Tá? Quer dizer, ele vai ser mais suave, não vai ser abrupto, ele vai esperar 200 milissegundos para efetuar a alteração. Então agora se a gente for lá no nosso site, e a gente fizer isso aqui, ó, eu passo o mouse, ó, você vê que ele faz uma alteração, mas ele faz uma alteração não tão abrupta, né? Quando eu passo o mouse no menu, ele faz uma transição mais suave. Então, se eu mudo, se eu aumento esse valor aqui, ele fica mais suave ainda. Tá? Ou melhor, ele demora para mudar de cor. Tá? Essa é a ideia do transition. Ok? Vamos voltar aqui e vamos seguir. Aí aqui eu falo sobre transition, né? Eu já expliquei, a gente agora vai para a parte final. E para a gente finalizar, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai adicionar uma imagem de perfil para o nosso projeto. Então, aqui dentro do nosso site, eu já vou fechar isso aqui. Aqui no nosso site, aqui eu estou com 175%, tá, pessoal, de tamanho. Então, eu vou tirar, vou deixar em 100%. E como parte final, eu vou fazer o seguinte, olha. A gente vai criar um container genérico, tá? O container é uma div, né, gente? O container é uma div que a gente cria. Então, a gente vai lá no nosso HTML e vamos desenvolver esse código aqui. Então, para ficar mais rápido, eu vou pegar no meu bisuzinho aqui. Eu vou aqui em cima, seleciono essa div. Então, olha, observem que isso faz parte do nosso formulário. Tá? O que eu vou inserir aqui agora, não estou trabalhando com estilização. Eu estou trabalhando com conteúdo. Eu vou inserir um conteúdo dentro
dentro da nossa página, dentro do nosso HTML. Dei Ctrl C aqui, vou lá no nosso código e vou colar. Venho aqui. Eu fiz isso dentro do header, né? Não, eu fiz fora do header. Aqui, ó, defini um container. Até por isso que ele é um container genérico, né? Ele não faz parte do nosso header. Beleza. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez o seguinte. A gente criou um container, uma div, a gente criou um identificador, que foi esse D aqui, ó, nós chamamos de wrapper, né? Que tem um sentido de embrulho, né? De pacote de embrulho, para a gente poder colocar alguma coisa lá dentro. A gente colocou o que lá dentro? Uma imagem, uma tag img, né, que é a tag de imagem. Colocamos aqui, ó, a tag img. E a gente definiu nessa tag dois atributos, o atributo src e o atributo out. O atributo src indica qual é, o próprio nome já diz, src vem de fonte. Qual é a fonte? De onde que eu busquei essa imagem aqui? Eu coloco o endereço, a URL onde eu busquei. Eu poderia ter buscado isso de uma fonte interna, de repente isso é uma imagem local aqui, ou de repente eu coloquei aqui na raiz do meu projeto. Mas no caso, eu coloquei aqui uma imagem que eu extraí da onde? Aí que eu quero mostrar para vocês. Lá na apresentação, eu falo sobre isso. Olha só. A gente capturou, eu não mostrei essa etapa, mas eu vou mostrar aqui em termos práticos. Aqui, ó. A gente vem aqui, eu vou abrir aqui o navegador. Eu vou vir aqui, ó, eu vou chamar o meu GitHub. Eu vou chamar aqui a minha página, né? Eu já estou aqui na minha página, né? Já estou aqui no meu Git. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou na minha página principal, vou lá na minha página de perfil, lá no meu profile, vim aqui no meu profile, ou eu tenho algumas alternativas para poder capturar essa minha imagem aqui. Uma delas é essa aqui, eu clico com o botão direito em cima da minha imagem, e depois eu abro a minha imagem em uma outra guia. Clico aqui, ó, ele abriu nessa guia. Nessa guia eu tenho o endereço do meu avatar. É exatamente esse endereço que eu quero que vocês façam quando vocês forem aplicar esse conceito, né, que eu estou apresentando. Vocês vão selecionar aqui essa tag referente ao avatar que vocês definiram para vocês, tá? No GitHub de vocês, tá? Beleza, então é isso aqui, ó, que eu peguei e coloquei aqui no nosso código, que eu defini aqui no nosso código. Tá ok? Maravilha. Então, no meu caso, após definir isso, e como a gente já está finalizando, eu vou até fazer o seguinte, pode ser que alguma estilização tenha falhado, então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou pegar aqui todo o meu HTML, tá? Eu vou pegar todo o meu HTML e vou colocar, de repente eu esqueci de fazer alguma centralização, algum detalhezinho a mais, eu vou pegar todo esse meu HTML aqui, tá? E vou sobrescrever tudo isso que eu fiz, né? Que na verdade é a mesma coisa, mas como pode ter faltado, eu posso ter me esquecido de algum detalhe, eu vou disponibilizar para vocês, eu vou salvar aqui agora, vamos lá na página, né? Bom, aqui está com fundo branco, então tem algum probleminha aqui que que eu devo ter errado, né? Aqui provavelmente esse fundo aqui, dessa div aqui que eu coloquei aqui, provavelmente eu tenho que tirar isso aqui. Eu defini aqui, tá vendo só? Eu defini aqui uma cor preta e aqui ele adotou essa minha cor branca. Então eu vou tirar isso aqui, vou salvar. Ah não, pessoal, porque eu estava aqui, eu acho que estava certo. Tá? Deixa eu voltar aqui, eu estava na página errada, né? Deixa eu salvar aqui de novo. Eu não estava no live server, agora estou. Agora está tudo certinho. Tá? Aqui no navegador estava numa página errada. Tá? Agora sim, agora eu estou aqui, ó, no meu live server.
Tá? Então, esse aqui é o meu conteúdo. Agora, eu coloquei aqui, eu aumentei aqui para 150%, né? Mas quando vocês forem trabalhar, procurem redimensionar isso aqui é seguro Ctrl e movimenta aqui a bolinha aqui do mouse, aí você chega lá nos 100% para você poder utilizar, tá? Bom, a ideia é a seguinte, depois de vocês aplicarem tudo isso que a gente apresentou aqui, né, que eu vou disponibilizar nessa apresentação para vocês, trabalhando em todos esses conceitos que a gente definiu para vocês, quando vocês executarem, no meu caso, quando eu executo esse HTML, né, aparece aqui o nosso site, né, a foto aqui do galã aparece também, e assim vai aparecer de vocês também, tá ok? Então, com isso, esse foi o nosso planejamento de hoje, chegarmos até a parte da inserção de uma imagem, né, e que está de acordo com o que a gente planejou para a aula de hoje, né? Com isso, a gente encerra essa aula, né? Espero que vocês tenham entendido, ok? Maravilha.